Medo, caos, desespero e muita desculpinha. Foi o que rolou durante a tarde de A Fazenda 17. E óbvio que você bem sabe que aqui você vai conferir tudo e mais um pouco do que rolou durante a tarde no reality rural da Record. Então bora pros destaques, meu povo. Vamos ver o que vai rolar. Nesse vídeo do resumo das 5 horas da tarde, vamos falar sobre Dudu, que ele chamou rivais ali do grupo adversário de donos de A Fazenda. Também temos Gabili e Fabiano detonando Ioná e também a Gabili revelando articulação com o Matheus. Falaremos também do Matheus, que tenta de tudo reverter essa traição do grupo dele atual. Então não se sabe até quando. Vamos falar sobre isso também. Tem muito mais nesse vídeo das 5 horas da tarde. Então, em troca, por gentileza, eu peço o seu like, que ele é fundamental. A meta é 400 likes. Senta o dedo no like, que faz uma diferença gigantesca, meu amigo. Senta o dedinho. Senta, 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 senta. Parece música da Gabili. Vamos falar então do que rolou à tarde. Tá vendo a fotinho do Dudu com o Chaya? Pois é, os dois ali não estão se dando bem. E tá bem evidente numa situação que rolou durante a tarde. Porque durante a fila de aposta da Betano, qual os peões participaram, a Saori não gostou da forma como o Chaya se dirigiu a Dudu e chamou atenção para o tom usado. Dudu respondeu dizendo que o comportamento era fruto de inveja e aproveitou para criticar o grupo adversário, afirmando que eles se acham donos do reality A Fazenda. O apresentador reforçou que, segundo ele, apenas o público tem esse poder e que sua estratégia agora será colocar esses peões na roça para que o público decida o destino deles. Abre aspas. São os donos da casa mesmo, né? O público que vai decidir, afirmou Dudu. A Saori concordou e disse que não gostou da forma grosseira como Chaya tratou Dudu durante o momento da fila. E aí, gente, mais tarde o Chaya procurou Dudu, como você está vendo na imagem ali, para esclarecer a situação e pediu desculpas caso tenha soado desrespeitoso. O peão explicou que a sua intenção era apenas evitar uma punição para o grupo e não ofender o colega. Dudu aceitou o pedido, mas reforçou que não foi a primeira vez que se sentiu tratado de forma grosseira em situações parecidas, quando já havia esquecido algum item e outros participantes reagiram de maneira ríspida. Chaya insistiu que o tom foi equivocado, mas sem intenção de desrespeito, e encerrou reafirmando os seus pedidos de desculpas. Tá vendo essa moça aí? A cantora Gabili, ou Gabili? Pois é, ela tá pé da vida que tá na roça. Ela e esse rapaz da imagem, o Fabiano. E os dois aproveitaram para detonar quem? Ioná. Se não tiver um dia detonando a Ioná, não é o mesmo dia para eles. É sagrado, assim como detonar o Dudu. Durante uma conversa, a Gabili elogiou o Fabiano por ter reconhecido erros recentes e afirmou que a sua postura foi humilde e sincera. O peão respondeu que, em sua visão, Ioná deveria estar na roça, já que vinha apresentando um comportamento que ele considerava bem incoerente. A Gabili concordou e disse acreditar que a Ioná, junto com outros peões vistos como plantas, tentam manipular o público para reforçar a imagem de pessoas perseguidas. Segundo ela, essa estratégia poderia fazer com que a rival voltasse fortalecida de uma roça caso fosse colocada. Fabiano complementou, lembrando que chegou a vê-la dormindo em uma cadeira, o que para ele era mais uma tentativa de se vitimizar diante das câmeras e do público. Em outro momento, Gabili afirmou que Tamires teve atitudes feias no jogo e garantiu que ela deve ser prioridade como alvo na próxima roça. E a Martina, que depois em outro momento estava na conversa ali, num ângulo mais longe, dá para ver ela aqui, ela... não dá para ver não, mas vamos fingir que dá, tá bom? Mas foi em outro momento, gente. A Martina concordou com a situação, a ideia da Gabi, né, a teoria, reforçando que já considera a rival sua opção fixa até o fim da competição. Já Chaya, por sua vez, declarou que respeita Tamires como pessoa, respeita como pessoa, é entidade agora? O que é? Óbvio que ela é uma pessoa, né? Mas destacou que já havia dito a ela que estava sendo incoerente em suas posturas. E a Gabi Lee avaliou que o outro grupo forma um grande bloco, mas consegue disfarçar melhor a união,
enquanto eles acabam se reunindo de forma mais visível. Will sugeriu que as conversas sejam feitas em pequenos grupos para evitar a narrativa de que estão conspirando. É. Aí, ó. Ó a foto certa. Esse momento aí, ó. Pois é. E para encerrar, Gabi ressaltou que suas prioridades de confiança no jogo são Martina e Will, colocando Rayane em segundo plano. Olha, meu Deus, tô entendendo mais nada, viu? Pois é, gente, sabe o que a Gabi revelou? Uma articulação com o Matheus. Eita, nós, hein? Pois é, turma, em conversa com o Fabiano, na mesma conversa que a gente trouxe um trecho agora há pouco, a Gabi afirmou que pretende mobilizar seus administradores, seus ADMs e até os de aliados para reforçar o apoio ao Fabiano nessa roça. Ela garantiu que pedirá a todos que trabalhem para mantê-lo no jogo, destacando que valoriza quem estende a mão para ela dentro do reality. A cantora disse acreditar que se o público estiver acompanhando toda a sua trajetória desde o início, não há como negar sua coerência e sua luta. Segundo a cantora, isso não significa que ela será campeã, mas que chegará bem longe na competição, porque vem mostrando constância e firmeza em suas escolhas. Eu ia até cortar essa risada aqui, mas deixa. Pelo amor de Deus. Ai, como eu queria ter essa autoestima, Brasil. Na sequência, gente, a Gabi contou a Fabiano que foi responsável por convencer Matheus a mudar o voto na noite anterior. Ela explicou que ao vetar os peões, esqueceu de tirar Matheus da jogada, o que acabou prejudicando sua imagem no grupo. Para contornar, pediu ajuda a ele e que ele aceitou e alterou a sua decisão. A POA destacou que, por essa atitude, Matheus passou a ser desprezado por os outros colegas, mesmo tendo apenas atendido a um pedido dela. Fabiano defendeu Matheus, chamando-o de inteligente do bem, enquanto a cantora Gabi reforçou que ele demonstrou confiança nela, mas acabou sendo isolado dentro do jogo por causa disso. Cada ato tem uma consequência. A gente vai falar também agora do Matheus. E o Matheus, hein, gente, tá sendo acusado de traição e revoltou o grupo, viu? O grupo que o Matheus ainda faz parte, o grupo antes chamado de CAPS, agora chamado de Grupo Total, pela Gabi Spani, que se reuniu para comentar a postura de Matheus. Isso aconteceu ontem e hoje mais uma vez. Eles apontaram que o peão mudou radicalmente a sua forma de agir. Dudu afirmou que o voto mostrou que ele realmente era e destacou que Matheus preferiu não se indispor com nenhum lado, escolhendo uma pessoa neutra para não gerar conflitos. A Carol acusou o colega de ter sabonetado, enquanto a Saori foi mais dura e disse que ele traiu o combinado do grupo. Dudu reforçou que a traição fica evidente no voto, lembrando que tanto Fabiano quanto Matheus mudaram repentinamente suas escolhas. Saori revelou que Duda ficou chateada com a situação, enquanto a Carol admitiu ter sentido Matheus agir de forma estranha e prometeu conversar com ele mais tarde, já que acreditava ser importante manter ele próximo do grupo. A Saori confessou que também estava magoada, mas disfarçou e avaliou que 92% que garantiram a permanência dos dois foram frutos da Carol, que ela sim movimentou o jogo. Na sequência, as POAs falaram sobre a transformação de Matheus após se tornar do elenco fixo. A Saori disse ter percebido o semblante dele mudar e a Carol concordou, lembrando que ele parecia antes estar murchinho com elas, mas agora dá sinal de arrogância. A Saori contou que chegou a se assustar com o olhar de Matheus, quando ele afirmou que votaria em quem quisesse, sem seguir qualquer tipo de acordo. Carol avaliou que o peão já não queria mais se associar ao time dos perdedores, de acordo com eles, e preferiu adotar uma postura individualista, mesmo correndo o risco de se queimar com o público. Para eles, a mudança repentina de Matheus demonstra que ele já não enxerga o grupo até então atual dele como prioridade.
É, mas o Matheus tentou se explicar e parece que a história não é bem assim, de acordo com ele. O Matheus depois foi conversar com a Saori para garantir que ele segue fechadaço com o grupo, mesmo após a polêmica em torno dessa mudança de voto durante a formação da roça. O peão disse que não sabia nem o nome do adversário em quem votou e reafirmou que considera o outro lado como inimigo dentro da fazenda. A Saori rebateu que a chateação veio justamente porque ele tirou o peso de si e acabou prejudicando os aliados. Ele ressaltou que teria seguido com ele se houvesse combinado, né? A Saori ressaltou isso, mas que a atitude soou como uma quebra de confiança. Matheus tentou tranquilizar a colega e assegurou que não pretende mudar de posição, reforçando que continua comprometido com o grupo. Mais tarde, o Matheus foi conversar na casinha, particularmente com a Duda, explicando que seu comportamento foi influenciado pelo período em que ele estava infiltrado. Ele contou que, naquela fase, sua missão era apenas fingir para não ser descoberto, sem pensar em estratégia real. Agora, como ele está oficializado no elenco, a sua postura vai ser outra. Pode disputar provas, salvar aliados e ser votado. Matheus disse que ficou surpreso com a decisão de Galisteu de mantê-lo no programa. Não foi da Galisteu, e sim do público, mas foi por causa da Carol e não por causa de você, tá, queridão? E a partir disso ele passou a enxergar o jogo de forma diferente. O peão insistiu que está comprometido em jogar com um grupo e pediu que os aliados não duvidem da sua lealdade. Então tá bom, Matheus, você tá bem na cara que na primeira oportunidade você ó, vai vazar. Vai vazar do grupo, como parece, e vai vazar da fazenda. Você não ficou por causa de você ficou porque o voto era para manter os infiltrados e não para escolher um dos dois. Ficou. Tem tempo para mudar? Tem bastante tempo. Uma semana dentro de A Fazenda é bastante tempo. Pode mudar. Se não conseguir, a tendência é que quando cair numa roça, vá embora. O problema, gente, é que é tanta planta que a chance dessa planta cair numa roça pode levar mais tempo do que você para dar o like. Porque eu sei que você não tá dando like nesse vídeo. Eu sei que você não tá dando like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Deixa o like. Ai, Deus do céu. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até o final desse vídeo. E não esqueça, o like é fundamental para a gente continuar crescendo na plataforma. Tá aí o resumão de hoje e a gente se vê amanhã para mais resumo das 5 da tarde. Beijão, grande abraço.